Vamos falar de perícia de INSS? Você muitas vezes já passou por uma perícia ou conhece alguém que passou pela perícia. Tem toda a documentação, tem realmente uma limitação, uma incapacidade e mesmo assim foi negado na perícia. Isso, gente, está sendo cada vez mais comum. O INSS tem trazido modificações praticamente diárias para dificultar o acesso aos benefícios. Então, eu vou te explicar aqui três errinhos mais comuns que podem dificultar ou atrapalhar a concessão do seu benefício. Então, vamos lá. Primeiro, a documentação. A documentação não é somente um laudo ou um atestado com o CID. Eu vou te explicar o porquê que não basta só um laudo com o CID. O seu comportamento na perícia conta muito. Aliás, seu comportamento até mesmo antes da perícia pode contar muito. E terceiro, a comunicação, a forma com que você fala com o perito, a forma com que você descreve as suas incapacidades, as suas limitações, pode ser crucial para você perder o seu benefício. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Kelly Silva, sou advogada previdenciarista há mais de 10 anos e atuo praticamente com benefícios por incapacidade. E hoje eu me tornei uma especialista em perícias porque eu entendi que a perícia médica é a chave para a concessão do benefício. Não adianta você ter uma maravilhosa documentação, você realmente está incapacitada, mas se na perícia der uma coisinha de errado, tanto na via administrativa quanto na via judicial, você pode perder o seu benefício por não conseguir comprovar aquela incapacidade, tá bom? Então já começa a seguir, curte, deixa seu like para que você receba, assine as notificações para que você receba os nossos vídeos, porque nós vamos falar muito sobre perícia e te ensinar a passar na perícia, tá bom? Então vamos lá. Pois bem, com esses anos de experiência, eu percebi que a perícia ela é fundamental. Ela é importantíssima, tanto que na via administrativa e na via judicial você vai passar por isso. E muitas pessoas acham que o laudo, só por ter uma CID, vai passar na perícia. Então, muitos clientes me procuram e falam: olha, eu tenho CID tal, será que eu vou conseguir o benefício? Não é bem assim. Tá? Então, o laudo do seu médico, além da CID e os aspectos formais, como assinatura, data, CRM, o seu nome completo e correto, devem ter outros critérios, como o histórico de tratamento, as limitações, as medicações e os tratamentos que você faz. Então, esse laudo, quanto mais completo ele for, melhor para poder comprovar essas limitações. Por quê? O perito, ele precisa analisar três coisinhas: o laudo, a documentação médica, que são os exames, e o seu depoimento. Se essas três coisinhas não baterem, muito provável você vai ter o seu benefício negado, tá bom? Então, o que é importante no laudo e na documentação médica? Coerência. O laudo deve falar exatamente o que as documentações médicas estão retratando, né? Então tem lá um exame de imagem falando sobre uma doença na coluna, e aí o médico consegue ver no laudo que você tem um problema na coluna, ok. Aí no laudo tem que estar escrito que esse problema de coluna tem sido tratado desde 2007, usa tal medicação, já fez cirurgia, tem indicação para fisioterapia, ou utilizou tal medicamento e não funcionou, já esgotou as alternativas terapêuticas, ou não consegue ficar mais de 15 minutos em pé, que são as limitações. Então, quanto mais robusto e mais completo é esse laudo, maiores as chances do perito dar credibilidade aos seus sintomas, porque é um médico falando por você, tá? Então, vamos lá. O documento médico deve ter, além da CID, os aspectos formais, como CRM, data, nome completo, deve conter a medicação que você usa, o tratamento proposto, as limitações para o dia a dia, ok? Ou seja, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Isso é importantíssimo para que o perito entenda a sua incapacidade, principalmente ligado com a sua atividade habitual, ok? Ah, mas o SUS não me fornece esse tipo de laudo. Realmente, muitas vezes, a dificuldade de conseguir um laudo mais robusto são os atendimentos do SUS, que o médico geralmente lauda ali, manuscrito mesmo, e não consegue atender os pedidos. O ideal é que, se você conseguir, passar por um médico particular e fazer esse histórico, tá bom? Comportamento na hora da perícia. Isso aí é importantíssimo. O seu comportamento não pode ser contraditório.
Então, se você fala que tem problema na coluna, que não consegue carregar peso e chega lá com uma mochila pesada, é totalmente contraditório a sua conduta com os sintomas que você fala. Tá bom? Se você chega lá falando que tem problema na coluna, na perna, não consegue ficar muito tempo assim, assim assado, mas você foi de moto e sozinho, isso compromete o seu discurso. Porque pessoas para andar de moto sozinha, por exemplo, ela tem que ter equilíbrio, força, isso pode ser contraditório. Ok? Se você fala que tem problema de síndrome de túnel do carpo e não consegue digitar, e o perito te vê na antessala, porque eles olham, tá? Você lá digitando com muita velocidade, isso é um comportamento contraditório. Então tem que tomar muito cuidado com o comportamento, porque ele pode descartar todo o seu discurso. Roupa que você veste, maquiagem, isso tudo é o comportamento, tá bom? Isso vai refletir na sua imagem de incapacidade. A pessoa fala que está com depressão, mas chega lá com marquinha de biquíni. É contraditório ao comportamento. Por quê? Geralmente doenças psíquicas ou doenças que causam dor por muito tempo, geralmente ela prejudica a pessoa no sentido do autocuidado. Então, o autocuidado é uma das coisas que a pessoa deixa de fazer primeiro. Então, se ela chega maquiada, com cílios prontos, com cabelo recém-pintado, é um comportamento contraditório. Ah, mas não tem nada a ver. Eu entendo que não seria motivo para negar, mas isso acontece na perícia do INSS, tá bom? Terceiro, e muito importante também, é a questão da comunicação. Como você comunica isso para o perito? A forma com que você explica para o perito as suas limitações, que é importantíssimo, tá? Então vamos lá. Você tem que chegar e falar para o perito como que aquela doença afeta o seu dia a dia, como que essa doença atrapalha você trabalhar, quais são as limitações para o dia a dia. Isso é importante para que o perito entenda o seu contexto de incapacidade. Não basta ter a doença, essa doença tem que incapacitar a pessoa para o dia a dia e principalmente para o trabalho, tá bom? Quando a gente fala de BPC, a gente vai um pouco mais além. Essa doença tem que gerar limitações para essa pessoa para os próximos 2 anos ou mais. Então, tem que mostrar o comprometimento dessa doença na vida da pessoa, tanto na vida laboral quanto na vida do dia a dia. E como que a gente comprova isso? Então, você vai falar para o perito que meu problema de coluna, eu sou guarda, eu sou vigia, eu preciso ficar muito tempo em pé. E eu não consigo ficar mais de 10 minutos em pé, então cada pouco eu tenho que sentar. Isso compromete a sua atividade no trabalho, tá? Eu sou digitadora e estou com síndrome do túnel do carpo. Eu não consigo, eu perdi a minha produtividade, já não consigo mais fazer no ritmo que eu trabalhava. Eu tenho depressão e já não consigo mais ficar no ambiente de trabalho. É, algum tipo de transtorno que você desenvolveu com gatilho no ambiente de trabalho, esse nexo causal com o trabalho. Então, isso tudo tem que ser comprovado mediante o seu discurso, a sua fala. Ah, mas o perito do INSS dificilmente me ouve. Geralmente, quando o perito não te ouve, é porque ele já tomou a decisão dele, tá? É porque ele já olhou o seu comportamento ou ele já olhou a sua documentação médica, então ele já percebeu que, independente do que você falar, ele vai negar. Então, isso é muito importante. A primeira coisa que você tem que fazer é passar credibilidade para o perito. Como? Uma documentação bacana, o seu comportamento coerente com as suas dificuldades e um discurso coerente com tudo que você levou, tá bom? Então, você reunindo esses 3 requisitos, você tem uma chance muito boa de passar na perícia, tá bom? Claro que a gente não consegue garantir, porque perito, né? Cabeça de perito é igual caixinha de surpresa, mas isso vai aumentar as suas chances de conseguir o benefício. Agora, curte esse vídeo para a gente gerar mais conteúdo para vocês. Deixe aqui nos comentários se você já passou por uma situação dessa e o que você fez, se você passou de novo, se você desistiu. Me conta aqui que eu quero saber um pouquinho mais sobre vocês.